Conhecimento e autoconhecimento são coisas diferentes. Já falei sobre isso aqui, mas eu tô lendo um livro que explica muito bem essa diferença, que é o livro O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri. E ele fala um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento para a nossa vida. O conhecimento é algo que está fora de nós, no externo, são os estímulos que a gente recebe, são as informações que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E a gente tem que enxergar o conhecimento como uma ferramenta. O Jacob dá esse exemplo. Quando você tem ali uma caixa de ferramentas e você usa uma ferramenta para solucionar determinada situação e depois guarda novamente na sua caixinha de ferramentas. É assim que a gente tem que lidar com o conhecimento. Ele é muito importante para a gente usar, mas não se condicionar a ele, porque o que nós somos, a nossa essência é muito maior, é ilimitada do que um conhecimento que nos condiciona, do que um rótulo, do que algo que está nos limitando a ser ou agir de determinada maneira. Então o conhecimento ele só é válido e importante quando a gente tem também os filtros do autoconhecimento, que é entender através dos meus princípios, dos meus valores, né, do que me faz bem, do meu talento, das minhas paixões, entender o que funciona para mim. Então eu pego aquele conhecimento, passo pelos meus filtros internos de autoconhecimento, entendo o que funciona para mim, o que funciona para minha vida. Então eu vou ler um trechinho do Óbvio que Ignoramos que resume bem o que é o autoconhecimento para a nossa vida. Conhecer a si mesmo é ter consciência de que filtros usamos para ver o mundo e obter controle absoluto sobre ele. Então, não é sobre, muitas vezes, a situação que a gente vive, mas a maneira como nós reagimos a ela. Ele até dá o exemplo em uma entrevista que ele participou sobre um estudo que foi realizado com uma família, né? O chefe da família era alcoólatra, e eles tinham 2 filhos gêmeos, né? 2 homens, e um cresceu e foi muito bem sucedido na vida, e o outro acabou indo pro vício, pro alcoolismo, assim como o pai. E aí a pesquisa foi feita com eles, uma entrevista foi feita com esses 2 irmãos, e um respondeu, quando foi perguntado o que fez ele se tornar bem sucedido, ele respondeu: a minha família. Eu olhar aquela situação, a minha mãe passando dificuldade, o meu pai chegando bêbado todo dia em casa, isso me impulsionou a ter sucesso, eu não tinha outra opção. E a mesma pergunta foi feita para o filho alcoólatra. O que fez você chegar no vício, nessa situação que você se encontra hoje? E ele responde: o meu pai é alcoólatra, vê a minha mãe sofrendo. Ou seja, a mesma situação desencadeou comportamentos diferentes. Isso quer dizer o quê? Que independente do que está fora de nós, do que a gente vive, da situação que está ali, do conhecimento que está ali, muito da forma como nós olhamos. O nosso filtro, a perspectiva que a gente tem sobre aquilo, são os nossos filtros, nossos princípios, nossos talentos, a forma como a gente usa aquilo, a forma como a gente filtra aquilo, isso está muito ligado ao se conhecer, entender o seu potencial, o que você pode fazer de melhor, onde estão os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Então isso é autoconhecimento, né? É um processo contínuo. O autoconhecimento não existe uma cartilha pronta e olha, leia essa cartilha e a partir daí você vai ter autoconhecimento. Não, o autoconhecimento ele é um processo contínuo, ele é ilimitado. Todos os dias é um exercício de autoconhecimento. É você errar, acertar, entender o que funciona, o que não funciona, se frustrar, passar por todas as emoções, dar nome para essas emoções e entender o porquê que elas estão surgindo e o que você pode fazer com elas. O Jacob também cita algo muito interessante. O pensamento é algo que a gente não consegue controlar. Ele é um sistema que acontece naturalmente no nosso corpo, assim como a digestão, assim como todos os sistemas que a gente tem no nosso corpo. A gente não pode controlar o pensar, porque ele acontece através dos estímulos externos, o pensamento não para. Porém, a gente consegue filtrar e controlar através de exercício, né? Exercitar isso diariamente sobre o que pensar, o que eu vou deixar chegar na minha vida, o que eu vou deixar chegar no meu pensamento, o que eu vou colocar a minha energia, né? Porque o pensamento, ele vai crescendo de acordo com o que você vai
deixando fluir, de acordo com o que você coloca a sua energia. Então o Jacob ele fala sobre isso. A gente não pode controlar o pensar, mas a gente pode exercitar o que vamos pensar através das informações que a gente consome, através do ambiente que a gente está, através do nosso autoconhecimento, desses filtros do autoconhecimento que a gente utiliza para a nossa vida.